Olá, tudo bem? Respondendo caixinha de pergunta lá do Instagram. A pergunta de hoje é a seguinte: Qual sua opinião sobre desfoque de movimento em fotos de ação? Até que ponto se torna ok? E aí, vê só, antes de dar minha opinião sobre até que ponto é ok o desfoque de movimento, eu acho que vale a pena a gente esclarecer que existem três formas de ausência de nitidez numa imagem e as três formas acontecem por motivos diferentes. Eu vou esclarecer isso aqui para vocês agora. Existe o desfoque, existe o borrado e existe o embaçado. Os três são representações de ausência de nitidez, mas os três acontecem por motivos diferentes e têm aplicações diferentes na nossa fotografia e no nosso vídeo. Vamos lá. Desfoque é quando um objeto ou uma região da cena está fora de foco ou está fora de um negócio chamado profundidade de campo. E aí eu trouxe uma ilustração para ajudar a gente a perceber isso melhor. Aí vamos lá. Profundidade de campo é a área nítida, a área que vai estar em foco na sua fotografia, no seu vídeo. Tudo que está antes ou depois dessa área nítida estará desfocado. Em focos representa a área de nitidez ou a área da cena que estará em foco. Desfoque é a ausência de nitidez de um objeto ou de uma região da cena quando está fora da profundidade de campo. Beleza? Isso é uma coisa. A outra forma de ausência de nitidez é o embaço ou embaçado, que acontece quando você tem um obstáculo entre a lente e o objeto que compromete a nitidez. Por exemplo, quando você tem fumaça, quando você tem neblina, quando você tem gordura de dedo na lente, todos esses elementos são obstáculos que comprometem a nitidez. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui uma cena que eu fotografei lá no Morro da Conceição. Os fiéis acendem velas e tem muita fumaça. Veja que é uma fotografia sim que tem nitidez comprometida e eu não posso dizer que essa é uma fotografia que o assunto está desfocado. Eu vou dizer que está embaçado e esse embaço aconteceu por causa da fumaça. Beleza? E aí entra agora um equívoco muito grande na tradução da literatura norte-americana, que é a gente chamar o que eles dizem, o que eles chamam de motion blur, a gente chamar de desfoque de movimento. Tem muita palavra do idioma português, do português brasileiro, que talvez não tenha uma representação tão poética no idioma inglês. Então, é comum que se traduza o motion blur como desfoque de movimento. Mas na literatura brasileira, aqui na nossa vivência, eu prefiro chamar esse motion blur de borrado. E é uma ausência de nitidez que acontece por causa de movimento. Seja movimento da câmera ou movimento do objeto que está figurando na frente da cena. E esse desfoque de movimento, ou esse borrado, ele é ampliado, ele é intensificado ou diminuído com um controle na câmera chamado obturador. E aí, para quem não está familiarizado com essas questões técnicas de fotografia, o borrado ele acontece principalmente quando há movimento da câmera ou do objeto e o obturador está configurado em baixas velocidades. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu fiz uma seleção aqui de algumas fotografias de profissionais que eu gosto. Essa, por exemplo, é do Joey McNally e é uma fotografia que tem borrado em função de movimento tanto do objeto como de movimento da câmera. E provavelmente o fotógrafo estava usando uma velocidade de obturador baixa. Eu especulo que ele estivesse usando ali 1/15 avos de segundo ou 1/30 avos de segundo. Outro exemplo, essa foto ela é do Cameron Spencer. E aí veja que existe aqui um desfoque de movimento ou um borrado bastante intenso. Além da velocidade do obturador estar baixa, o assunto da foto está em movimento e a câmera está acompanhando o movimento desse objeto. Essa é uma técnica que a gente chama de panning, quase que me fugi agora. Panning, que é um movimento panorâmico, né? Você acompanha o movimento do objeto enquanto ele se desloca.
É basicamente isso. E aí, respondendo a pergunta sobre até que ponto é ok, eu acredito que essa é uma escolha que só quem pode dizer se está ok ou não é o próprio autor da foto. Não existe uma regra na literatura, não existe uma regra, enfim, geral que determine se você fez de mais ou se você fez de menos. Quem vai determinar se está muito ou pouco é você. Se o que você queria fazer deu certo ou errado. Então, se desconecte dessas limitações de que eu vou fazer só até aqui porque até aqui é ok, daqui para lá não é mais ok. Não existe isso. Até porque a gente está falando de uma expressão artística também, não é só a fotografia, não é só um elemento de comunicação, é também uma expressão artística e enquanto expressão artística não dá para você aplicar muito dogma, as coisas não são dogmáticas. Existem receitas e essa receita do borrado, por exemplo, a gente pode levar em consideração que esse borrado, ele enquanto elemento de linguagem, vai determinar para a gente o quão veloz o objeto vai parecer ser. Por exemplo, se está mais borrado, o objeto está mais veloz. Se está menos borrado, o objeto não está tão veloz. O borrado, ou o desfoque de movimento, como você citou na pergunta, ele é um elemento de linguagem. E enquanto elemento de linguagem, ele pode ser usado da forma com que você achar interessante para comunicar o que você quer. Se você quer comunicar que o objeto está muito rápido, você borra mais. Se você quer comunicar que o objeto não está tão rápido, você borra menos. Eu acredito que é isso. Se liberte.